Olá. Hoje a nossa análise mergulha numa condição que a gente acha que conhece, mas que na verdade esconde uma complexidade enorme: a psoríase. Exato. Recebemos um material bem rico. De um lado, uma revisão sistemática super densa sobre a biologia da doença e do outro, um guia prático da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Um guia que lida com um cenário que, assim, ninguém esperava, né? Viver com psoríase durante a pandemia de Covid-19. Pois é. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: montar esse quebra-cabeça. A gente vai começar entendendo o que acontece na célula, depois conectar isso com genética, com emoções e, por fim, chegar nas questões super urgentes que a pandemia trouxe. Então vamos lá. Para começar, o que é exatamente a psoríase? Porque os materiais deixam muito claro que não é só uma irritação de pele. Definitivamente não. É uma doença crônica, autoimune, afeta aí entre 1 e 3% da população. É bastante gente. E uma coisa que me surpreendeu é que até 1841 ela era confundida com hanseníase. Isso já dá uma dimensão do estigma, né? Nossa, total. E para entender o que ela é, a gente tem que pensar no nosso sistema imunitário como um exército super competente. Ok. Só que na psoríase esse exército comete um erro. Ele olha para as próprias células da pele, os queratinócitos, e os identifica como inimigos. E aí declara guerra. E as lesões que a gente vê são o resultado dessa guerra? Exatamente. Os soldados, que são os linfócitos T, começam a liberar umas moléculas mensageiras, as citocinas. Pensa nelas como ordens de comando. Certo. Uma dessas ordens, o TNF-alfa, é tipo um alerta geral, mas outras, como a interleucina 17, são mais específicas. É como se dissessem: produzam mais células de pele, rápido, e o corpo obedece. E como obedece, as células da pele se multiplicam numa velocidade absurda, umas 10 vezes mais rápido que o normal. Elas se acumulam e formam as placas. E uma coisa que os artigos mostram é que a psoríase não é uma coisa só. Tem vários tipos, né? Em placas, gutata, invertida. Isso, a doença tem várias caras, o que mostra a complexidade dela. Por que essa variação toda? Boa pergunta. Tem a ver com os gatilhos e a localização. A em placas é a mais comum, digamos, a batalha padrão. Aham. A gutata, que são lesões em forma de gota, muitas vezes surge depois de uma infecção de garganta. É como se o sistema imune estivesse lutando contra a bactéria e, na confusão, atacasse a pele junto. Faz sentido. E a invertida, que ataca as dobras da pele? Essa aparece em lugares como axilas e virilhas, porque o atrito e a umidade nessas áreas, sabe? Eles meio que criam um ambiente propício para a inflamação se instalar. Entendi. Artrite psoriásica, em que o ataque se estende para as articulações. O que prova que não é uma doença só da pele. Exato. É uma doença do sistema imunitário que se manifesta principalmente na pele. E para fechar essa primeira parte, o diagnóstico. A pesquisa menciona umas pistas curiosas: o sinal da vela e o sinal de Auspitz. São descrições bem visuais. O sinal da vela porque, ao raspar a lesão, a escama se solta de um jeito que parece cera. Nossa, E se você continuar raspando, aparecem os pontinhos de sangue. É o sinal de Auspitz. São pistas que dizem ao médico: olha, essa inflamação aqui tem a assinatura da psoríase. ok. Então já entendemos o quê. Agora vamos mergulhar no porquê. A revisão sistemática que a gente leu detalha essa mecânica e fala de um componente específico da pele, o SLC9A3R1. É esse o alvo do ataque. É a principal suspeita, sim. É como se essa proteína, por algum motivo, fosse vista como uma ameaça pelas células de defesa. E esse erro de identificação é o que dispara tudo. É o gatilho para toda a cascata. Ativa os linfócitos T, eles liberam as interleucinas que mandam os queratinócitos se multiplicarem. É o que os artigos chamam, de forma bem precisa, de ciclo vicioso. Mais inflamação gera mais proliferação. Que gera mais inflamação, fica nesse loop. E aí entra aquela sopa de letrinhas de citocinas que a gente vê nos estudos. TNF-alfa, IL-6, IL-17. É fácil se perder, mas podemos pensar nelas como ordens diferentes.
Se o TNF-alfa é o alerta geral, a IL-17 e a IL-22 são ordens para construir mais e mais rápido na linha de frente. Multiplicar as células da pele. Isso e outras como a IL-6 chamam reforços, trazem mais células inflamatórias. O problema é que o comando central fica preso, enviando essas ordens sem parar para uma guerra que nem deveria existir. E isso não fica só na pele, né? A pesquisa fala muito da proteína C reativa, a PCR. Exatamente. A PCR a gente mede no sangue para ver o nível de inflamação geral no corpo. Em pacientes com psoríase, ela está sempre alta. É a prova de que a batalha é sistêmica. É a prova de que existe uma inflamação crônica acontecendo no corpo todo. E é por isso que a psoríase está ligada a um risco maior de outras doenças, como problemas cardiovasculares, diabetes. O que nos leva à pergunta: o que inicia essa guerra? A resposta parece estar muito na genética. Sem dúvida. Um dado que me deixou impressionada é que um estudo mostrou que metade dos participantes tinham um parente de primeiro grau com a doença. A predisposição é muito clara. E já identificaram até um marcador genético específico, o HLA-CW0602. Isso, ter esse alelo aumenta o risco de desenvolver psoríase tipo de 9 a 15 vezes. Mas espera aí, o fascinante é que os próprios estudos dizem que genética não é destino. Só uns 10% de quem tem esse gene de risco desenvolve a doença. Exato. Então ter a predisposição é como ter a pólvora, mas falta alguma coisa para acender o pavio, né? É a analogia perfeita. A genética carrega a arma, mas são os fatores ambientais que puxam o gatilho. E um dos gatilhos mais poderosos, que os materiais destacam muito, é o estresse. A pesquisa descreve a pele como um órgão de choque para as emoções. E aí se cria outro ciclo vicioso, né? A pessoa fica estressada, a psoríase piora. A aparência da lesão causa mais estresse. Isolamento social, medo do julgamento, e isso piora ainda mais a doença. E o mais incrível é que essa ligação não é só psicológica, ela é biológica. Como assim? O estresse crônico ativa uma via no nosso corpo que libera hormônios e neuromediadores direto na pele. E essas substâncias, adivinha? Alimentam a inflamação. Exatamente. A biologia do estresse e a da psoríase falam a mesma língua inflamatória. Uma tabela numa das fontes que a gente analisou é reveladora. Eu vi essa tabela. Ela mostra os marcadores bioquímicos do estresse crônico e da psoríase, lado a lado. E a lista é quase idêntica. IL-6, TNF-alfa, PCR. O grupo reage ao estresse emocional com as mesmas ferramentas moleculares. Mente e pele tendo a mesma conversa. Exatamente. E falando em fator de estresse global, em 2020 entra a Covid-19. E o guia da Sociedade Brasileira de Dermatologia que a gente tem aqui vai direto nesse ponto. De repente, a gente tem pacientes com uma doença inflamatória, muitos usando remédios que suprimem o sistema imune, no meio de uma pandemia. Foi um dilema gigantesco. Porque, por um lado, a gente já sabe que a inflamação da psoríase aumenta o risco de infecções. E, por outro, as comorbidades comuns na psoríase, Obesidade, hipertensão. são exatamente os fatores de risco para a Covid-19 grave. Existe uma sobreposição de vulnerabilidades muito preocupante. E, em cima disso, os tratamentos. O guia da SBD fala num sistema de semáforo para o risco dos medicamentos. Isso, os de passar na pele, risco ausente, mas quando a gente entra nos sistêmicos, como metotrexato ou os biológicos, o risco vai de leve a grave. O que nos leva à pergunta de $1 milhão: parar ou não o tratamento? Essa foi a questão central. E o consenso que se formou foi muito claro. Para um paciente sem sintomas de Covid, a recomendação era não interromper. Não interromper preventivamente. Isso, o risco de uma crise grave de psoríase, ao suspender o remédio, seria provavelmente maior do que o risco teórico da Covid. Sem contar que parar e recomeçar um biológico pode fazer ele perder a eficácia. Ok, isso para quem não pegou a doença. Mas e se o paciente testasse positivo? Aí o cenário muda. A orientação era suspender temporariamente o imunossupressor, com acompanhamento médico claro, até a infecção passar. Dar ao sistema imune a chance de lutar contra o vírus. Exato.
e depois retomar o controle da psoríase. Certo, lógico. Mas agora vem a parte que eu achei mais contraintuitiva e fascinante de toda essa análise. Uhum. Os artigos sugerem que alguns desses medicamentos poderiam, na verdade, ser úteis nos casos graves de Covid-19. Como assim? Como o remédio que suprime o sistema imune pode ajudar numa infecção? É aí que está o pulo do gato. O problema na Covid-19 grave não era a falta de resposta imune, era uma resposta exagerada, descontrolada, a famosa tempestade de citocinas. O sistema imune ficava histérico. Exato. Tão desesperado para combater o vírus que começava a destruir tudo, principalmente os pulmões. E acontece que as moléculas que causam essa tempestade, como a IL-6 e o TNF-alfa, São as mesmas que os remédios para psoríase bloqueiam. Exatamente as mesmas. O remédio não está desligando as defesas. Ele está acalmando a histeria. É como um oficial que chega no meio do caos e grita: acalmem-se. Foco no alvo. uau, O alvo do medicamento é o que importa. é isso. Ele não desliga tudo. Ele bloqueia vias específicas que estão hiperativas. Por isso, vários ensaios clínicos começaram a testar esses biológicos para tratar a Covid-19 grave. A gente foi forçado a ver esses fármacos, não só como imunossupressores, mas como imunomoduladores. Reguladores de precisão. Perfeito. Então, o que a gente tira disso tudo? Nossa conversa começou com uma doença de pele confundida com lepra e acabou na linha de frente do combate a uma pandemia. Acho que a grande lição dos materiais é que a psoríase nos obriga a abandonar a ideia de que as doenças são coisas isoladas. Ela está conectada com a nossa genética, nossas emoções, o equilíbrio do sistema imune. E a Covid-19 foi um teste de estresse para todo esse sistema. E acabou nos ensinando mais sobre a própria psoríase e sobre como os tratamentos dela são sofisticados. Para fechar, tem o último ponto interessante. As fontes também descrevem as manifestações que a própria Covid-19 podia causar na pele. Erupções, os dedos de Covid. O que nos deixa com uma questão intrigante para refletir, né? Qual? A gente viu como a desregulação interna se manifesta na pele. O fato de um agente externo, um vírus, também deixar marcas diretas na pele abre um novo caminho. Será que ao aprender como vírus como o SARS-CoV-2 interagem com a pele, a gente não poderia acabar descobrindo novos gatilhos para doenças como a psoríase? Descobrir pegadas virais ou ambientais por trás de crises autoimunes que a gente ainda não entende. Exatamente. Talvez a resposta para muitas dessas crises estivesse